Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Fernanda Giuliani, falo aqui da Casa da Caridade Nosso Daniel. E hoje, estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. Como é a primeira vez que eu estou encontrando vocês, eu desejo um excelente ano de 2026. E o capítulo de hoje, eu tirei o capítulo 33 do livro Jesus no Lar, psicografado o espírito Neio Lúcio pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o título do capítulo chama O Apelo Divino. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, se ambientalizar. E quem puder pegar a sua água para que a espiritualidade possa estar atuando, colocando aquilo que a gente estiver precisando ali na nossa água, já pode deixar ela separada também, tá bom? Então vamos lá para a nossa oração, fechando os nossos olhos físicos e abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos e agradecendo. Nós iniciamos agradecendo ao nosso Pai Maior, em nome do Mestre Jesus, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de cada dia que nós temos. Agradecemos todos os ensinamentos que nos são dados diariamente com aqueles que convivemos. Agradecemos o amparo que nós recebemos da espiritualidade. E te pedimos, mestre amigo, proteção, entendimento das tuas lições, para que possamos agir de forma correta no nosso dia a dia. Que possamos ser exemplos do teu evangelho de amor e de luz por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, nesse capítulo, antes de começar, na verdade, eu queria fazer um comentário, assim, que para a maioria de nós, a gente tem uma tendência de despertar aquela compaixão, aquela caridade, só aqueles que são considerados aos nossos olhos, aqueles obviamente necessitados, Mas para a gente crescer espiritualmente, não é à toa que o título, chama apelo, é um apelo de Jesus para nós, que ele fala. Para a gente crescer espiritualmente e a gente aplicar, então, esse entendimento aos olhos do Mestre Jesus, é necessário universalizar a caridade e ampliar as nossas fontes de piedade, vamos assim dizer. Então, imaginem vocês, esse capítulo, ele mostra, vários capítulos do livro são assim, A gente já fez outros evangelhos já dele. Então, assim, sempre os ensinamentos de Jesus ao redor ali dos seus amigos. Então, imaginem essa cena de Jesus conversando, assim com a gente, e ele começa dizendo, Amados, quem busca o sol do reino divino há de amar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes de piedade. Então, como nós dizemos aqui, ampliar as fontes de piedade. Então, ao longo do texto, ele vai discorrer justamente com relação a essas figuras que são opostas. Então, ele fala assim, príncipes e escravos, mestres e alunos, os bons e os maus, felizes e aflitos, E Neio Lúcio, ele vai demonstrando aqui que todos nós, independente dessa condição espiritual que a gente se encontra, nós possuímos vulnerabilidades ocultas, Então, é muito mais fácil, como eu disse, enxergar e eu me compadecer da necessidade, da vulnerabilidade daquela pessoa, por exemplo, assim, que ela é boa e ela está passando por um sofrimento, É muito mais difícil eu olhar e ter, uma compaixão daquela pessoa que é ruim, que é aquela pessoa que fere, que ela é agressiva e ela está passando por um sofrimento semelhante. Então, a gente tende a ter mais compaixão e piedade daquela pessoa que é boa, Então, a gente fala assim, nossa, isso tem até uma passagem do Evangelho, Nossa, a senhora falando é tão bom, Por que está passando por isso, E aquela pessoa, e ainda fala assim, nossa, tanta gente ruim no mundo, Por que isso acontece com os bons, Então, às vezes, a gente pode, pensar assim. Mas a verdade, o texto ele continua e ele diz, ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. E aí entendam aqui que a gente não quer encarar isso como uma recomendação daquele tipo de positividade tóxica, Mas eu preciso
ter um olhar, sim, de compaixão para aquela pessoa e entender que se ela está naquela situação, tomando aquelas atitudes, né, ela efetivamente ela está precisando de ajuda, né? Porque se ela estivesse bem, ela não faria aquilo. E aí eu trago até a questão do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala, por exemplo, de amar os inimigos, né? O auxílio ao inimigo não é que eu vou, né, sentar e trocar confidências e fazer tranças, né, uma na outra, né? Mas a gente ter um cuidado, né, não desejar o mal, a gente não tripudiar, a gente ter compaixão daquela pessoa, né? E lá no próprio Evangelho ele diz que não tem coração tão endurecido que não se compadeça a um ato de pura caridade, né? Então, ao invés da gente revidar, né, o mal com o mal, ou ser indiferente, né, que a gente consiga ter essa evolução e sermos caridosos, enfim, nas situações ali diferentes que possam aparecer ali na nossa vida. O texto ele continua e ele diz assim: ajudemos aquele que nos parece irrepreensível, há uma justiça infalível acima dos círculos humanos. E nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. E aí, olha só, né? Às vezes até aquela pessoa que a gente considera boa aos nossos olhos, né? Às vezes ele não é tão bom assim, daquele jeito. Existem muitas máscaras por aí, algumas intencionais, outras não, né? Assim, às vezes acontece muito assim da pessoa, a gente enxergar uma pessoa assim, tipo, dela ser muito melhor do que ela efetivamente é, e não por maldade, né? Mas aqueles que não são tão ruins, né? Às vezes a pessoa, ela tá boa, só que ela não é angelical, né? E aí eu me lembrei, inclusive, daquele livro Voltei, que conta a história de Frederico Figner, né? E aí quando ele chega, né, então assim, né, é considerado uma pessoa boa e era uma pessoa boa, só que ele não era, quando ele chega lá, ele não era um espírito efetivamente iluminado, ele não tinha aquela luz brilhando, né, ele ainda estava opaco. E muitos de nós somos assim, né, eu brinco assim, né, espírito morre de medo de ir para um umbral. Gente, pra quê? Nós vamos encontrar uma galera lá, né, muita gente conhecida, né? A gente vai chegar lá do outro lado, então a gente trabalhar essa luz dentro da gente não significa, às vezes, que a gente ainda não tem as coisas ainda para trabalhar. E essa justiça na Terra ainda está muito aquém disso. Aí voltando ali para as pessoas que fazem, ainda agem ainda muito no mal, né? Essa justiça na Terra ainda está muito ok. Mas a justiça divina, ela não falha, né? E aí, voltando a essa questão, né, dessa questão de justiça e da compaixão com aquele, né, que nos ferem, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter, às vezes, piedade de uma pessoa que é muito difícil, né? Ela não é um sentimento tão espontâneo, é uma coisa que precisa ser trabalhada para muitos, né? Então, para muitos de nós. Então, aí eu gosto de seguir aquela recomendação, passo por vez, né? Então, ela se encaixa aqui também, né? Então, assim, ainda que eu não consiga ter esse despertar espontâneo de compaixão, enxergar esta falta que o outro está tendo, porque eu só estou conseguindo ver, né, que aquela pessoa, ela está agindo, né, de forma ruim, né? E às vezes a minha primeira reação, por exemplo, vai ser, ao invés de ser o entendimento, né, se a gente está num ambiente ali, numa discussão, qual que é a primeira reação que a gente vai ter? Às vezes é de reagir, é de querer debater, é de querer discutir, né? E a pessoa, ela fala alguma coisa, você fala, me segura, Márcia, né? Assim, pra gente não brigar junto. Mas, nesse um passo de cada vez, ainda longe da compaixão, eu preciso, então, já começar a não reagir. Né? Então, assim, a gente vai lá no passo de não querer reagir, de não querer discutir, de não querer inflamar aquela situação, né? E aí, quando eu me pego, por exemplo, em situações como essas, porque, né, a gente passa por isso, sempre me vem na mente aquele conselho do mentor Emmanuel, que é: não perca tempo com discussões desnecessárias. Né? Não perca tempo, não se desgaste, né? Às vezes a gente vai discutir com alguém e aquilo não vai levar a absolutamente nada, aquilo só vai inflamar a situação, aquilo só vai gerar desgaste, só, né, gera uma tensão ali entre os envolvidos. Então,
se a gente ainda não chegou nesse sentimento ainda de compaixão com aquela pessoa que efetivamente nos fere, que a gente possa, ao menos, não instigar alguma coisa ruim, né? Então, assim, não coloque lenha na fogueira, já é o primeiro passo, né? E depois a gente começa a ter um entendimento em várias situações, do tipo assim, nossa, essa pessoa tá fazendo isso, e ela realmente está mais necessitada, né? E aí, com o tempo, né, a gente vai crescendo, vai evoluindo, até chegar naquela recomendação que o mestre nos deu, que foi amar ao próximo como ele nos amou. Gente, isso é tão, tão, tão sublime, né? E não é só amar ao próximo, é amar ao próximo como ele, né, com o sentimento de Jesus, né? Então, assim, ter esse entendimento, né? Eu sempre volto, né, faço aquela menção, né, daquela música, né, de enxergar, que ele enxerga, né, anjos nas feras, né, a gente ainda não consegue enxergar isso, a gente só está enxergando que aquela pessoa está desalinhando os meus chakras, né, mas brincadeiras à parte, se eu efetivamente quero crescer espiritualmente, eu preciso começar a trabalhar essa compreensão com o próximo, de entender que ele merece compaixão, que ele também é um grande necessitado, né? De evoluir e entender o evangelho com consciência, não só ler o evangelho, mas assim, incorporar ele, né? E até porque, eu gosto sempre de falar assim, né? Se eu fosse uma pessoa tão evoluída, né? Faça essa reflexão. Se você é uma pessoa tão evoluída assim, né? Você já teria esse entendimento com muito mais clareza. A gente já teria aquele um passo de cada vez que eu falei, a gente já estaria já lá na frente, né? Então, se eu ainda preciso disso, é porque eu ainda preciso também de evolução, né? Emmanuel diz... no livro Fonte Viva, não vou lembrar aqui qual capítulo, né, de que eu peguei essa referência, mas ele diz assim, ó, quem tem fé deve suportar com paciência aquele que ainda está nas trevas da irresponsabilidade. E aí veio essa reflexão, né? Será que eu e você também não estamos nas trevas da irresponsabilidade em algum aspecto da nossa vida? Né? Porque a gente já falou sobre isso. Tem coisas que eu já trabalhei e o outro não trabalhou. Tem coisas que o outro já está melhor do que eu e eu ainda estou lá atrás, né? Então, cada um está no seu passo evolutivo. E todos nós precisamos da compaixão e da caridade alheia. Tá? Se eu não estou precisando agora, com certeza vou precisar lá na frente. Então... todos nós precisamos dessa compreensão. Por isso que a gente está aqui junto. A evolução ela é individual, mas ela está dentro de um coletivo, né? No texto de Jesus no Lar, nesse capítulo, ele continua assim. Lembremos-nos dos aflitos, abraçando fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. E aí, gente, diante da dor, as pessoas elas podem reagir de tantas formas diferentes, né? Tem gente que vai reagir àquela dor de uma forma mais resignada. Tem gente que vai, né, como diz aqui, se endurecer. Tem gente que vai se desesperar, né? E aí cada um vai estar passando ali por uma fase ali na sua vida, né? A diferença delas e a questão também do entendimento da espiritualidade, né? O entendimento dos ensinamentos de Jesus, isso pode auxiliar positivamente nesse processo. E é por isso que Cristo falava, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. E é por isso que a gente mencionou aqui agora sobre essa questão do entendimento do evangelho e a aplicação do evangelho de forma mais consciente, né? No texto ele ainda continua e aí ele fala assim, ó. Enquanto o reino do Senhor não brilha no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda a sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. E aí, foi legal essa parte, quando eu li isso aqui, porque nós chegamos até a falar em outro evangelho, fazendo essa referência da terra ser uma escola, da terra ser um hospital, né? O fato é que nesse texto ele coloca a terra como escola, hospital, purgatório, a depender da pessoa que está ali vivendo, né? Então, assim, depende de quem que a gente está falando. Depende das expiações e das provações de cada um. Então, a Terra, ela pode sim, e ela é, de fato, uma escola para alguns, um hospital para outros, né? Ou um purgatório para aquele que está vivendo.
Então, depende de como, das nossas missões de vida, e também a gente pode encarar aquilo e vivenciar aquelas dores ou aquelas provações, aquelas experiências, né, ao longo da nossa vida, de formas diferentes. E quando a gente está mais alinhado com os ensinamentos divinos, né, a gente tende a superar essas situações de uma forma mais suave, né, mais leve, né. Então, gente, já caminhando já para o final do texto, para a gente finalizar, diante de tantas as coisas, né, tantas coisas que nós vivemos, né, tantas notícias, né, que a gente vai tendo assim na internet, ele falou assim dessa parte, né, assim dos maus, e aí depois ele vai falando a questão dos bons, né. E é por isso que eu estou colocando isso aqui. Diante das notícias que a gente é muito bombardeado com conteúdos, né, na internet, diariamente, né? E aí até mesmo aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que já avançaram já muitos passos ali, né, e conquistas, né, naquelas virtudes divinas, ainda assim nós somos seres ainda muito frágeis e ainda podemos sim titubear. Né? Então, quando a gente fala assim, né, de acender a nossa chama, né, e que se você acende uma luz num quarto escuro, aquela chama ilumina, mas se vier um vento forte, né, às vezes ela pode apagar, e a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer, né? E aí o mestre, ele fala no texto, né, então fortaleçamos quem é bom na terra, e a ameaça do desânimo, ela paira sobre todos, né? Então, o desânimo, esse vento forte, as tribulações, ela vai atingir os maus e os bons também. E ainda que aquela pessoa ela já tenha conquistado muita coisa, ela pode sim titubear. E é por isso que a gente tem que fortalecer aqueles que são bons, orar por aqueles que são bons, né? Auxiliar, ser um braço, né? Para que aquela pessoa se fortaleça e ela se enxergue que ela não está sozinha, né? Às vezes a gente, como eu falei, a gente tem tantas notícias ruins e a gente começa às vezes a desesperar e achar que você tá, que a pessoa ela pensa assim que ela tá sozinha no mundo. Eu falei, gente, quem sou eu, né, essa gota no oceano? E aí Madre Teresa falava, né, o oceano seria melhor se não fosse essa gota de bondade que ela estivesse fazendo. Então fortaleça aqueles que estão fazendo bondade, né? É muito fácil a gente cair nas tentações no mundo que a gente vive, e é fácil também às vezes a gente desanimar, né? A gente às vezes toma tanta porrada, né, que a pessoa ela toma uma, mas ela tá forte, ela toma duas, ela tá forte, mas depois de 20, né, será que ela já não tá ali cambaleando? Então a gente precisa, sabendo disso, a gente precisa dar apoios, né, um para os outros, né? Jesus, chegando no final do capítulo, ele diz: a obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. E o primeiro passo da perfeição é o entendimento com auxílio justo. E essa obediência, né, para que a gente justamente não caia no desespero, a gente precisa, então, como eu estava falando, né, dessa compreensão ali na nossa volta. Eu penso muito assim num apoio não só físico, né, um apoio emocional. A pessoa saber que a gente precisa do outro e ela saber que eu posso contar com aquela pessoa, né? Porque todos nós somos interdependentes, isso que vai nos fortalecer, né? Como eu falei, o progresso, ele vai ser individual. Mas toda a humanidade, a gente tem um progresso do nosso planeta, né? Um progresso ali de toda a humanidade. E isso está vinculado ao progresso moral de todas as criaturas, né? Então, assim, um vai acendendo uma chaminha do outro e isso vai se espalhando, essa bondade, né? Essa mudança de comportamento, né, inclusive moral, isso vai nos fortalecendo, isso vai fazendo com que a gente vai progredindo, né, consegue assim puxar aquela pessoa e vamos todos progredindo junto. E essa mudança de comportamento moral, ela vai vindo conforme há um alinhamento com a vontade divina. Quanto mais próximo, né, das virtudes, quanto mais próximo do evangelho a gente agir, mais estamos caminhando ali para esse progresso, né? E esse alinhamento, né, como ele é colocado no texto, a gente já falou aqui também, ele está atrelado àquele progresso, né, intelectual e sentimental, né? Então a gente tem aquelas duas asas, né, que Emmanuel fala, né, que elas vão caminhando juntas, né? E é isso que a gente tem que buscar ali, porque a gente está tendo grandes progressos, né, científicos, né, e tudo mais, mas a gente também precisa associar isso a uma questão moral também, que é muito importante, tá bom? De os sentimentos e aí esse desenvolvimento ali de compaixão, de caridade, piedade, que o texto fala.
E quando a gente estiver desanimado, né? Quando a gente, às vezes, enxergar ali que a gente, né, não vê esperança, não vê aquela luz no fim do túnel, né? Para que a gente não caia em desespero. Jesus, ele vai finalizar esse capítulo, né? Então, ele fala da necessidade da gente, né, orar por aqueles, né, os maus, da gente fortalecer e orar e auxiliar por aquele que é bom, né? E aí ele vai finalizar o capítulo, né, falando sobre a oração, né? Quando a gente não conseguir, então, ver, se a gente, né, tiver no momento de desespero, a gente não conseguir, às vezes, enxergar nem a própria ajuda que está ao nosso lado, sabendo que nós nunca estamos sozinhos, que a gente ore, né? O encerramento desse capítulo é Jesus fazendo uma prece, né? E ele reforça o objetivo de buscar essa conexão com o sagrado, da gente conseguir forças, né? E exercer, então, o entendimento do evangelho, né? Lembrando aqui, né, que o Emmanuel, ele também fala, né, em alguns dos seus textos, né, que todos nós temos alguma coisa a oferecer. Então, quando a gente fica muito difícil, né, de ter uma compreensão alheia, pensar, gente, todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo, assim, independente da sua condição de saúde, da sua condição social, todo mundo vai ter alguma coisa de positivo para dar, né? Então, quando a gente se sentir desanimado, né, que a gente possa seguir os ensinamentos do Cristo e fazer uma oração para que a gente busque. E esse momento de oração, esse momento de conexão com Deus, nosso Pai, às vezes é o que nos dá essa clareza, essa abertura ali para a gente enxergar a ajuda e auxílio onde a gente não estava enxergando, né? Aí tô me lembrando aqui agora, né? Até no momento, no livro de Nosso Lar, né, de André Luiz, quando o André Luiz ele estava lá no umbral, as equipes, elas foram várias vezes ali, a mãe dele chegou lá várias vezes, só que ele não conseguia enxergar, e no momento de conexão com o alto, de efetivo desespero, foi quando ele conseguiu ver essa ajuda. E a gente é assim também aqui na Terra, a gente não está enxergando ajuda, e aí quando a gente para, a gente, né, limpa a nossa mente, faz essa conexão, a gente consegue efetivamente enxergar. Então essa oração, esse apelo divino, né, essa oração de Jesus é o apelo divino para que a gente iguale a todos, né, os seres perante aos olhos de Deus, né. Ele reforça a paz, o esclarecimento, a necessidade coletiva, né, sem distinção ali das pessoas. Então, que a gente possa ter esse entendimento, né, e trabalhar isso aí para esse ano que se inicia, né, que a gente possa conseguir melhorar essa nossa compreensão, essa nossa caridade, essa nossa piedade, para com todos aqueles que estão à nossa volta, com todas as situações ali novas ali que a gente vai vivenciar esse ano, tá bom? Para a gente encerrar, agradecemos a Deus nosso Pai pelas bênçãos recebidas. Agradecemos a equipe espiritual encarregada deste evangelho por todo o auxílio e agradecemos aos nossos mentores, aos nossos amigos que nos fortalecem e nos ajudam a cada dia. Mestre Jesus, que possamos ter o entendimento das tuas lições e que possamos efetivamente aplicar a compaixão e a piedade e a verdadeira caridade com aqueles que passarem, né, no nosso caminho. Que possamos, Senhor, ser auxílio e que a gente possa ser bálsamo àqueles que, os aflitos, que convivem, né, conosco e por onde a gente passar. Que todos nós possamos ter uma semana de muitas bênçãos e fortalece-nos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Para mim foi sempre é um ensinamento, né? Ainda que a gente já lê e releia, sempre há um ensinamento novo ali para a gente extrair, né, dos textos. Que vocês tenham uma ótima semana e até um próximo domingo.